Somos alunos da graduação do curso de Arquitetura e Urbanismo da PUC Minas e escolhemos falar do conjunto da Urbel, também atendido pelo Vila Viva, localizado na comunidade Pedreira Prado Lopes, na região noroeste de Belo Horizonte, próximo ao centro, pois a mesma possui uma história com a cidade, já que serviu de moradia para os construtores do centro planejado. A Urbel, Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte, tem como objetivo gerar moradia para as pessoas de baixa renda, visando a melhora na qualidade de vida dessas pessoas. Já o Vila Viva traz urbanização e retira famílias de áreas de risco, além de implantar parques e locais para práticas de esportes, como o existente no local. Na divisa da Pedreira com o bairro Santo André fica localizada a intervenção da Urbel, a qual discorreremos sobre. Dando uma breve contextualização histórica, a política habitacional produzida pelo BNH, o Banco Nacional de Habitação, que era um órgão do governo na ditadura para produzir moradias para trabalhadores com salários capazes de comprar esses apartamentos, fortaleceu a desigualdade socioespacial e não entregou moradia para pessoas de baixa renda. Então, após a ditadura militar, eles perceberam que era necessário fazer uma intervenção nesse sistema, e assim surgiu o Movimento Nacional pela Reforma Urbana, que tinha como objetivo defender a ideia de que a cidade e a propriedade têm sim uma função social, e que era necessário um orçamento mais democrático e participativo, o que infelizmente só foi implementado amplamente pelo governo do PT, que teve seu fim em 2008. E após o fim do governo do Partido dos Trabalhadores, houve um corte orçamentário e ausência do caráter participativo, o que nos mostra como o processo de urbanização brasileiro ainda contém resquícios de um planejamento insuficiente e excludente. Então, aqui a gente tem uma linha do tempo que começa em 1900 e vai até 1983. A gente vai pegar os principais pontos aqui do surgimento da Urbel, que em 1900 a gente tem a dificuldade na homogeneização, questões habitacionais, sociais, problemas de construção civil, e a gente tem também alguns problemas que sistemas construtivos não conseguiam chegar facilmente, tinha alguns lugares também que não tinha acesso, a gente não tinha nenhuma intervenção dos órgãos públicos, porque na época eles não existiam. Em 1939 a gente já começa aí com a Associação do Lar. Depois a gente tem a construção de habitações populares, com a ideia de vendê-las. E aqui a gente tem também as intervenções das igrejas, nas criações das primeiras favelas também. Aí a gente vai pular para 1947, que já surge a Fundação Leão e o surgimento dos órgãos regionais. Aí depois a gente vai pular para 1920 até 1931, que a gente tem a primeira instituição pública, que ela é voltada mais para questões habitacionais, surgimento das primeiras favelas, surgimento dos órgãos. Aí começa aquela ajudinha engatinhada. Aí depois a gente vai pular para 1983, que realmente vai surgir a Urbel, que ela vai vir aí com força total para realizar todos os trabalhos com o intuito de lutar pela moradia. Ela tá aí considerando as necessidades, está estudando as necessidades de moradia. Só que aí depois que ela já começa a andar assim, a gente já vê alguns problemas, né? A gente começa a entender que na época isso não era visto como um problema, mas hoje em dia a gente entende isso, que são questões dos programas que eram aplicados para os aglomerados, como que era essa conectividade com os aglomerados, ruas, praças, acessibilidade, essas coisas, e a gente já começa a entender isso. Agora a gente vai passar para uma próxima linha do tempo, que é uma linha do tempo mais destrinchada, ela não passa tão por cima assim dos principais pontos. A gente tem também entre 1900 até 2014, meados de 2014, então a gente vai começar novamente com 1900, que vai passar a informação para a gente sobre o começo da Pedreira Padre Lopes. Então, o que acontece? Ela começou a ser ocupada por volta de 1900, mas em 1910 foi o pico, que realmente o pessoal começou a fazer essa ocupação. Ela é entendida e ocupada, a gente visualmente entende dessa forma, de que as principais pessoas que participaram dessa ocupação, desse espaço, foram pessoas que vieram de outras regiões de Minas e elas vieram para cá com o intuito de fazer a construção de Belo Horizonte. Os trabalhadores, eles vieram do interior, aí eles ficavam lá ao redor das favelas e eles subiam na pedreira para pegar as pedras, para encherem os caminhões, para descer e fazer a construção do contorno da cidade. Aí em 1940, já passa um pouquinho, né, uns 40 anos, aí a gente já tem a abertura da Avenida Antônio Carlos, que liga o centro à Pampulha. Aí a gente tem aqui que em julho, em 1940, o professor urbanista Agache, ele foi convidado pelo prefeito Juscelino Kubitschek para conceber um plano urbanístico para a gente, que permitisse a integração da Pampulha ao conjunto urbano de Belo Horizonte, porque antigamente era mais separado. Aí a gente vem com essa questão de abertura das avenidas, viabilizar Antônio Carlos,
a gente vem aí uma série de inaugurações para o embelezamento da Pampulha, né? Para fazer toda essa conectividade, para ficar uma coisa mais vistosa aos nossos olhos. Aí logo em seguida a gente vai pular para cá, para 1944, que é as construções, que começam as construções dos IAPIs, que eles são construídos justamente para os trabalhadores que vieram construir a cidade, só que depois eles vieram para... Aí depois essas moradias, elas vieram a ser para os trabalhadores que vieram projetar a cidade, como, por exemplo, os engenheiros, os arquitetos e os principais funcionários públicos, entendeu? Então deu aquela desviadinha ali de função. Aí depois o que acontece? A gente tem também essa questão dos locais que as pessoas estavam instaladas na pedreira. Elas foram realocadas para alguns edifícios, que antigamente, alguns bairros que eram mais longe, né, que elas foram realocadas para esses bairros, que eram, no caso, o bairro Mato da Lenha, que hoje em dia é conhecido como Salgado Filho, que era muito mais distante do trabalho das pessoas. A gente começou a perceber ali uma desigualdade econômica, que tinha uma capacidade econômica muito melhor. A gente tem alguns aspectos fundamentais aí que a gente conseguiu perceber, que era a questão econômica, higiênica, urbanística, que a gente estava conseguindo entender e comparar até mesmo essas soluções, porque a gente estava tentando entender o que vinha a ser aquela jogada, né? Porque eles ergueram alguma coisa para os trabalhadores, depois tiraram os trabalhadores, realocaram para um lugar muito mais longe, aí realmente não conseguia atender as pessoas, aí depois vieram esses problemas que a gente estava tentando resolver essas questões para promover uma aquisição, né, dos terrenos que era fora da cidade, para fazer moradia, mas acabava que não adiantava, porque a gente tinha esses problemas, né, de localização, de economia, urbanismo, salubridade, essas coisas. Aí depois a gente vai pular também para 1997, que é o PGE, que é o Plano Global Específico, que ele é um instrumento que ele foi planejado para nortear as intervenções de reestruturação urbanística. O que acontece? O que é isso? O objetivo principal do PGE é apontar os caminhos para a melhoria e a qualidade de vida nesses locais e reintegrá-los ao conjunto da cidade. Ele é voltado para esse tipo de questão. Então, no início, as obras elas eram previstas e programadas para mais ou menos para atender 730 famílias, que elas foram realocadas e removidas da região, e uma boa parte delas, até 2013, elas não haviam sequer sido ajudadas ou teriam solucionado os problemas delas, porque elas foram realocadas e a maioria delas não conseguiu solucionar os problemas. A gente tinha até aí um programa de ajuda, né, de auxílio, para conversação com as pessoas, para ver o que estava acontecendo, porque depois dessa mudança a gente entendeu que isso estava fazendo mal para as pessoas, porque antigamente as pessoas que viviam em casas que tinham quintais, bichos, animais, galinhas, começavam a passar mal. E a gente começou a ver que isso realmente fazia conexão com as pessoas que estavam nas construções PGE e API, né, apartamentos, com as pessoas que realmente ocuparam o lugar e tinham esse espaço todo para elas. E realmente a gente não estava conseguindo atender a tudo isso. Aí agora também a gente vai pular para 2008, que foi dividido em duas etapas. Aí eu vou falar 2008 parte 1 e 2008 parte 2. Que aí a gente tem 2008 parte 1, Vila Viva, que é o objetivo da redução do déficit habitacional e a melhoria das moradias existentes por meio de construções físicas e ambientais dos assentamentos. Então, a gente tem aqui alguns comentários que a gente recolheu dos moradores, que é muito interessante a gente falar, mas eu vou deixar um pouquinho mais para frente para falar. Esse programa Vila Viva, ele engloba obras de saneamento, remoção das famílias, construção de unidades habitacionais, erradicação da área de risco, reestruturação do sistema viário, urbanização de becos, implantação de parques e equipamentos de prática de esporte e lazer. Aí agora a gente vai seguir aqui com o nosso comentário da Valéria Borges, que ela fez sobre isso. Cerca de 60 moradores ocuparam um prédio construído pelo programa naquele momento. Os moradores eles afirmavam que alguns dos prédios seriam ocupados por pessoas de outras regiões na cidade, que não ia beneficiar nenhuma das famílias que seriam implementadas ali, né? Que seriam realocadas ali, em algumas situações de vulnerabilidade social da pedreira. Então, o que ela está falando aqui? Que tem prédios que eles foram construídos, que eles seriam ocupados por outros moradores, que não eram aqueles mesmos moradores, que eles teriam que ter saído, entendeu? Saiu de um, foi para o outro, mas a intenção era voltar, mas não vai voltar mais, vai ser outras famílias. E os outros que saíram daqueles prédios, eles continuam em situação de vulnerabilidade social, por conta que não conseguiu realocar e nem juntar essas duas questões.
Aí agora a gente vai passar para 2008, parte 2, que é a duplicação da Avenida Antônio Carlos, porque aqui vai falar das propostas iniciais, que era realmente priorizar o acesso ao transporte coletivo, ao hipercentro, garantindo a continuidade da movimentação e do translado das pessoas. O que acontece? A Antônio Carlos e a Cristiane Machado, elas eram interligadas através do Complexo Lagoinha e as avenidas que cortam a essa área de estudo. Então, a proposta era destinar alças específicas em obras de alarte do complexo para o atendimento exclusivo do transporte coletivo. Os investimentos nessa região, elas tenderam a crescer e a valorizar, né, por conta dos imóveis comerciais e residenciais e as influências porque eles sofriam influências dessas avenidas, né? E o que acontece? Com esse desenvolvimento, ele permitia as instalações de empreendimentos que geravam mais empregos. Então, até aí, a gente começou a entender como que estava acontecendo, o que estava rolando e esse crescimento, o que esse crescimento estava gerando. Aí depois, em 2014, a gente vai ver a aparição do MOVE, que era a entrada da operação da BRT, que em 2014 ela aumentou a velocidade operacional do transporte coletivo, que ela implantou a tarifa regional, ampliou a mobilidade das pessoas na rede de transporte das cidades, e ela passou a exigir mais baldeações dos usuários. E esse impacto ele era imprescindível, porque às vezes a gente que trabalha é foda, né? A gente entende muito bem o que acontece, porque às vezes a gente demorava a chegar muito mais no lugar simplesmente porque não tinha ônibus que passava naqueles lugares. Então isso acaba que atrapalhou um pouco também, que a gente não tinha uns ônibus específicos. O Vila Viva na Pedreira foi a primeira comunidade urbanizada de BH. Mas com isso houve exclusão de trabalhadores do centro planejado, causando a exclusão de classes e raças. Isso se deu devido ao planejamento desordenado desde 1900, quando houve uma dificuldade na equalização de habitações sociais, pois os sistemas construtivos modernos eram levados apenas à sociedade que possuía poder aquisitivo. Já em 1920 a 1931, teve o surgimento das primeiras vilas operárias, que forneciam moradias aos trabalhadores de indústrias e empresas. Assim, em 1983, surgiu a Urbel, que veio para lutar por moradia, considerando as necessidades da população carente. O planejamento da Urbel foi construído através das condições de habitação que seriam oferecidas para moradores do aglomerado da Pedreira e de outras vilas, que possuem baixa renda através de uma urbanização, de uma assistência técnica a novas moradias e com uma regularização fundiária, com a participação e inclusão da população. Com isso, seriam impostos à população a capacitação de trabalhos através de cursos para a utilização da ajuda na mão de obra para o desenvolvimento, junto com os profissionais da área, para a construção dessas vilas. Com isso, o principal objetivo da Urbel é trazer uma gestão de moradia sustentável com mobilização dos movimentos sociais e populares de luta pela habitação e reforma urbana, e em parceria com gestores públicos, técnicos, urbanistas e especialistas no assunto. A orientação técnica desenvolvida pelo poder público foi uma política fundiária, em um processo orçamentário participativo e planejamento de moradias em vilas e favelas. Desse modo, em tese, essa urbanização gera uma segregação em um eixo social, que prioriza o interesse do poder público e não o da sociedade que necessita de uma justiça social para melhores condições de vida. Então, aqui agora a gente tem essa questão dos processos criativos. Aqui a gente tem a planta que a gente conseguiu entender olhando lá de fora, porque a gente não conseguiu ter acesso aos moradores, que eles não quiseram receber a gente. Então, aí a gente fez uma planta por cima, olhando do lado de fora. Aqui dá para perceber que o que a gente entendeu foi o seguinte: tem a sala, 3 quartos, o banheiro, a cozinha e a área de lavar. Lavanderia, no caso. Aí aqui no próximo slide, no slide 25, a gente já fez um esquema mais visual, que a gente consegue entender a dinâmica. A gente tem os quartos, os banheiros, a gente pode perceber que são algumas coisas bem simples, não tem muito luxo não. Aí aqui depois a gente consegue ver também essa questão da ventilação. Um dos nossos principais problemas de ventilação é o seguinte: se alguma das portas dos quartos estiverem abertas, a gente consegue ter ventilação pela casa toda. Agora, se essa porta do quarto estiver fechada, a gente vai ter ventilação só dentro do quarto mesmo, a gente não consegue ventilação pelo resto da casa. Aí, o que acontece? No meio desses dois blocões, onde está localizado o estacionamento, é onde a gente tem a nossa maior fonte de ar, a nossa maior correnteza aí, né?
Então, o que acontece? É, essa parte central é onde está localizada a maior parte das nossas janelas, porque por mais que tenha esses pequenos vãozinhos entre os prédios, a nossa maior fonte de ar é essa central aí. Os conjuntos foram assentados de forma a caber no lote e não foram levadas em consideração a topografia ou a incidência solar. Em síntese, nosso grupo propôs questões de intervenções que gerem projetos de arquitetura sustentável, priorizando um conforto térmico pensado no bem-estar de quem irá viver no local. Há também propostas de espaços que possam ser alterados pelos próprios moradores, de acordo com a necessidade de cada família, criando projetos de paisagismo que traga vida para o bairro e também que possam ser utilizados como espaços de cultivos para os próprios moradores. Dessa forma, é necessário que haja uma atenção para os principais desejos e as principais necessidades de cada família, abordando e projetando algo que realmente não exclua a sociedade, mas sim a inclua nos movimentos sociais de acordo com os processos de gestão de moradia sustentável e programas com mobilização social e popular, que lutem pelo poder de uma reforma urbana inclusiva.